Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. É muito bom estar com vocês novamente. Hoje eu converso com uma grande amiga de escola, a doutora Sônia Maria Mota Palma, psiquiatra infantil. Sônia, quanto tempo? Nossa, foi um prazer enorme receber seu convite, reencontrá-lo depois de todos esses anos. Todos esses anos, não é verdade? Esses anos. E a Sônia, ela é especialista em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que hoje existe muita confusão sobre isso, não é verdade, Sônia? Sim, confusão, existe muito preconceito, muitas vezes, com esse diagnóstico, né? Por isso que é importante sempre a gente esclarecer, né? Porque atinge aí em torno de 3% da população escolar, é bastante. Se você pensar numa classe aí de 50 alunos, vai ter mais ou menos duas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos começar falando do que é o TDAH. Tá, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o próprio nome já fala, né? É um transtorno que vai comprometer a atenção. A agitação faz parte do quadro, né? E com isso piora ainda mais a desatenção e a impulsividade, né? Então são 3 sintomas que não são exclusivos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas são extremamente importantes quando esses 3 estão juntos, né? Aparecem juntos numa criança em idade escolar. Agora, qual é a prevalência desse transtorno? Então, em torno, assim, a prevalência varia muito dependendo dos estudos. Tem alguns estudos que falam em 5%, 6%. Como eu trabalho num centro especializado, né, nós fazemos pesquisa lá na Unifesp com TDAH, a nossa prevalência é de 2,8%, que eu acho que é quase 3% da população escolar. E em adulto, hoje, nós temos 4% dos adultos, é bastante. É bastante. Agora, como é que é feito o diagnóstico, Sônia, nas crianças? Então, o diagnóstico, tanto nas crianças como nos adultos, ele é baseado nos sintomas clínicos. É um diagnóstico clínico. Não existem ainda exames laboratoriais ou exames de radioimagem que confirmem o diagnóstico. Só em pesquisa que nós utilizamos, neuroimagem funcional e tal, mas na pesquisa, no consultório, é clínico. Então, nós avaliamos a criança, ouvimos os pais, ouvimos a escola, pedimos relatórios para a escola, vamos conversar com os professores e, assim, às vezes conversamos com a babá, com o motorista, com quem tiver contato com a criança. Então, a partir daí, o diagnóstico é feito somando todas essas informações. Então, não é só o relato da mãe ou só o relato da escola, né? Senão nós podemos fazer um diagnóstico enviesado, um diagnóstico que não seja correto. Agora, qual é a idade de início que a gente pode dizer que uma criança tem esse diagnóstico? Então, hoje, abaixo de 12 anos, nós temos que fazer o diagnóstico abaixo de 12 anos. Então, em geral, vai dos 6 aos 12, que é o período que a gente considera para o diagnóstico. Abaixo de 6, nós podemos, por exemplo, confundir com o desenvolvimento de uma criança normal, que não tem o TDAH, mas que é mais agitada, mais inquieta. Então, como é que a gente diferencia isso? Então, tem que ter prejuízo, Mônica. Todos os nossos transtornos mentais, eles têm que ter algum tipo de prejuízo. Então, se é uma criança que é agitada, ela é curiosa, ela é mais, às vezes, se distrai um pouco, mas não tem prejuízo, está tudo bem na escola, está indo bem com os amigos, não tem queixa de comportamento, né? Isso não é um transtorno. Quando essas crianças apresentam uma desatenção que leva a um prejuízo escolar, reprovação,
dificuldade de nota, dificuldade de relacionamento, ou uma hiperatividade que não deixa essa criança se relacionar, porque bem assim, é a ponto de às vezes a mãe falar, minha irmã leva o meu filho, todos os sobrinhos para comer fora, menos o meu filho, porque ele não obedece, ele não para quieto. Mas isso é depois dos 6, 7 anos? 6, 7 anos. 6, 7 porque anos. uma criança pequenininha, às não, vezes você não é por vai isso que eu poder. falei. O nosso diagnóstico ele fica compreendido entre 6 e 12 anos. Né? Abaixo de 6 é muito difícil você dizer, apesar que dá até para gente, um psiquiatra infantil que conheça bem o diagnóstico consegue fazer um diagnóstico abaixo de 6 anos. Acima de 12, a gente já não considera o transtorno, porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que a gente chama de neurodesenvolvimento, já vem desde o nascimento. Né? Então, acima de 12 anos, se uma criança começa a apresentar com 15 uma desatenção que ela não tinha, nunca teve, fica mais difícil fazer o diagnóstico. Entendi. Né? Agora, houve uma fase, não sei como é que está agora, em que todo mundo achava que tinha que tomar Ritalina, não sei o nome, sem ser o nome comercial, né? Metilfenidato. E virou uma febre, né? A pílula da obediência, eles chamavam, né? Eu tenho no consultório até alguns adolescentes, toma antes da prova, para fazer prova. Quer dizer, como é que está isso? Então, eu acho que foi um problema, porque acabou desacreditando um pouco no diagnóstico, né? Toda vez que você faz um uso inadequado, né, seja da medicação, seja de um diagnóstico, você compromete a seriedade, vamos dizer assim, do quadro. Então, o tratamento é com estimulantes, né? Um deles é o metilfenidato, que você se referiu, mas não é só isso, é a medicação, é a orientação de pais, é a orientação para a escola, nós temos dicas para a escola, como lidar com essa criança. Então, é um pacote, né? Eu brinco que é um combo, né? São várias coisas, incluindo a medicação, terapia, tem que fazer terapia a criança, orientação de pais, orientação para a escola e a medicação. Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos tratar de duas questões que eu considero muito importantes a respeito da gestão condominial. Primeiro, é o seguro obrigatório nas áreas comuns do condomínio. Por legislação, obrigatoriamente, o síndico deve fazer e renovar a cada ano o seguro das áreas comuns, seja na parte estrutural, seja na parte de incêndio, seguro contra incêndio nas áreas comuns. A Convenção Coletiva de Trabalho, que é a que regulamenta as relações trabalhistas entre o condomínio e os seus empregados, estipula a possibilidade de ter um seguro de vida para esses funcionários, cujo valor o limite máximo é de 10 valores do salário daquela função que ele desempenha contratualmente. Você pode não fazer o seguro e numa eventualidade de morte ou de invalidez permanente, ter que pagar 10 salários de uma só vez. Então compensa muitas vezes fazer o seguro para que você não tenha esse gasto inesperado, porque normalmente o condomínio não faz arrecadação e deixa guardado. Outro seguro que também é facultativo, mas que é importante para que você mostre credibilidade na gestão do síndico, é o seguro de responsabilidade civil do síndico, porque aí qualquer atitude da gestão dele que cause prejuízo ao condomínio ou a terceiros, poderá ser coberto pelo seguro, que depois vai tomar as medidas cabíveis caso haja responsabilidade, culpa ou mesmo intenção de causar prejuízo pelo síndico do condomínio. Então, quando você faz o seguro facultativo no caso do síndico, você está mostrando àquela sua comunidade condominial que você tem um respaldo maior que não gerará um problema futuro. Faça uma cotação com o seu corretor, que ele é a pessoa mais indicada que pode te dar todas as informações. Até a próxima.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.